Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Aqui nesse vídeo eu vim trazer o bate-papo que eu tive com a Natasha. Ela é uma aluna ainda de graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Então eu gostaria de convidar vocês para rever esse bate-papo incrível que eu tive lá no Instagram do Destilando Química. Oi, eu sou Cibele Martins, aqui do canal Destilando Química. Não saia desse vídeo, vale muito a pena rever essa conversa. E eu vim convidar vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas notificações dos próximos vídeos que vem por aí. Oi, 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 tudo bem? tudo bem, e você? Também, graças a Deus. É, eu tive um probleminha de conexão aqui, e aí deu uns segundinhos de atraso. Ah, tudo bem, não tem problema. Queria agradecer por você ter aceitado o meu convite prontamente, né? De estar aqui fazendo essa sessão de live comigo, destilando um pouco de química. Eu te conheço pouco, assim como o meu público também provavelmente te conhece pouco, então eu queria que você começasse falando quem é você, de onde você vem, o que você estuda. Com Fica à vontade. certeza. Primeiramente, quero agradecer, né, o seu convite para estar participando dessa live. É muito importante para mim. Bom, eu sou a Natasha, para quem não me conhece. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, só que eu curso Química na Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. Estou no quinto semestre, terceiro ano, né? Mas devido aí à pandemia da Covid-19, nós estamos com as aulas paradas, né? Mas é basicamente isso. Atualmente eu estou cursando Química, licenciatura. Optei pelo curso de licenciatura. E é isso. Eu espero que vocês gostem dessa conversa bacana que eu e a Cibele vamos ter aqui. Já aproveitando o gancho, né? Como que foi essa opção? Como que você conseguiu optar entre o bacharel e a licenciatura? Acho que muita gente tem dúvida quando está ali para prestar o vestibular, né? Exatamente, é uma dúvida bastante recorrente. Bom, na verdade, eu nunca quis química, nunca. Eu queria engenharia civil no começo. E aí no terceiro ano, segundo ano lá do ensino médio, começou a bater aquela paixãozinha pela química, né? Aí então eu optei por trocar de curso. Só que então eu ainda não sabia se eu optaria pelo bacharelado ou pela licenciatura. Eu acabei optando pela licenciatura pelo seguinte: eu queria dar aula, isso era uma certeza que eu já tinha. Eu só não sabia se eu queria dar aula para a universidade, para ensino médio, ensino fundamental. Então eu pensei que seria melhor eu ingressar na licenciatura, para depois eu ter uma certeza, porque, e se eu quiser dar aula para o ensino médio, eu já tenho a licenciatura. Então eu optei por essa área e acho que se eu fosse para o bacharelado, talvez eu me arrependeria um pouquinho, porque o curso é sensacional, as matérias pedagógicas são lindas, eu particularmente adoro. E eu quero dar aula para o ensino médio, estou provavelmente para a universidade um dia, mas acredito que o foco seja ensino médio. Então, optei pela licenciatura por causa dessa questão mesmo. Eu amo a licenciatura, também fiz licenciatura e acho que o ensino médio precisa de professores com essa paixão em lecionar, né? De querer ser professor. Tem que querer muito ser professor atualmente para Exatamente. você conseguir seguir nessa carreira, né? Então, você começou já a graduação com a bolsa da PIBID, que é uma bolsa da CAPES direcionado para extensão, para docência. Como foi essa sua experiência? Você chegou a ir para a escola? Como foi essa oportunidade? E o Brito mandou uma pergunta aqui falando se isso contribuiu de alguma forma para a sua formação acadêmica. Uhum. Então, eu entrei na faculdade no ano de 2018 e eu comecei com a bolsa em agosto de 2018. Eu fiquei um ano e meio, né, 18 meses, com a bolsa do PIBID e eu cheguei, sim, a ter contato com a escola lá em São Carlos. Eu trabalhei na escola Marivaldo Degan, Marivaldo Carlos Degan, e foi assim uma experiência sensacional. A gente tinha que cumprir, segundo o edital, 8 horas semanais, né, para o PIBID.
e 4 horas a gente tinha que estar na escola. Então, toda quinta-feira a gente ia na escola e aplicava uma atividade para os alunos do ensino médio. E foram, assim, atividades que enriqueceram, acho que tanto para nós, do PIBID, quanto os alunos. Então, é uma coisa que a universidade ela acaba ficando um pouco afastada da sociedade, né? E o PIBID, ele permite essa conexão da sociedade com a universidade. Então, além de aplicar as atividades relacionadas à química, a gente conseguia conversar com os alunos sobre faculdade, sobre Enem, vestibular. Então, era uma coisa, assim, totalmente enriquecedora, né? Tinha uma troca de conhecimento. Porque muitas vezes o que a gente aprende na universidade é só a teoria. A prática a gente vai aprender somente na sala de aula. Então, foi uma coisa que agregou muito, com certeza, para mim que sou do curso de licenciatura, muito mesmo. Muitas coisas que eu aprendi na escola com os alunos, acho que não tem matéria, disciplina no curso que ensinaria. Então foi muito enriquecedor para mim. Principalmente porque a gente trabalhou de maneira interdisciplinar. A química, ela trabalhava juntamente com o curso de filosofia. Então, íamos nós da química e o pessoal da filosofia. E a gente tinha as atividades disciplinares, né? Que às vezes, vamos aplicar uma atividade de química, eles aplicam uma atividade de filosofia. Aí na outra semana a gente juntava, tentava ver uma atividade lá que envolvia química e filosofia e rendia uma atividade muito bacana. Vou citar uma, que foi particularmente uma das que eu mais gostei, foi sobre o mês da mulher. A gente, tanto com a filosofia como a química, a gente citou cientistas mulheres, a gente discorreu sobre o tema da mulher na filosofia, por exemplo, e foi muito bacana relacionar as duas áreas e trazer esse conteúdo para os alunos do ensino médio, né? Ainda mais por ser uma escola ali que não é no centro, não é uma escola integral, então é uma escola mais carente, assim, então é bom trabalhar com isso. Nossa, muito bacana mesmo essa relação, né, graduando ainda já com a realidade da escola, né? Que às vezes a gente demora para o estágio, principalmente no meu curso, era no último ano, então era bem afastado assim do começo para saber realmente se a gente quer a licenciatura ou não. E aí o Brito também perguntou se você acha que o financiamento do governo para essas bolsas de extensão como o PIBID devem continuar. Acho que a resposta é todo mundo sabe que, né, o investimento na educação nunca é demais, mas ele queria saber a sua opinião. Eu digo com toda certeza que sim, porque primeiramente o PIBID ele foi institucionalizado com esse objetivo, né, fazer com que os alunos que ingressassem no curso de licenciatura não desistissem do curso, porque às vezes, a maioria das vezes é um curso noturno, é um curso que vai demandar ali mais, como, digamos assim, mais tempo assim, da pessoa, principalmente por ser um curso de exatas, no meu caso, a química, né? Porque o problema que a gente tem é na química, física e matemática. É essa deficiência de professores que a gente tem hoje no Brasil. Então, muitos alunos que entravam nesses cursos, eles acabavam desistindo na metade, no primeiro ano. Então, o PIBID ele foi, né, imposto com esse objetivo, diminuir essa vazão dos alunos de curso de licenciatura, ainda mais nas áreas de exatas, o que funcionou. Então, com toda certeza, eu acho que o PIBID deve continuar sendo financiado, sim, porque é de extrema importância tanto para ajudar com a bolsa a manter os alunos que estudam na universidade, quanto também ajudar as escolas que precisam ali desses alunos da universidade. Porque não é só a universidade que ganha, né? A escola pública também ganha com isso. É muito bem colocado esse ganho, né, que a sociedade tem com essas atividades de extensão. E aí, o Brito comentou que dependendo do aluno, ele tem uma forma de aprender. Alguns conseguem aprender melhor visualizando, outros lendo, outros precisam da atividade experimental, motora, para estar fixando o conteúdo. Então, qual que você acha que é a metodologia, se o professor deve ter diferentes metodologias para atingir todo o público? Qual que é a sua opinião nesse sentido de metodologia que o professor deve aplicar? Eu acho que nesse sentido, o professor deve estar sempre trabalhando com diferentes metodologias em sala de aula. Porque é aquela coisa, por exemplo, um professor que passa só slide, muita gente vai gostar e outra gente não vai gostar e vai acabar não aprendendo. Aí um professor que só passa livro, por exemplo, só passa coisa na lousa, não vai ser algo legal, não vai ajudar o aluno.
Então, você partir da teoria, por exemplo, e depois partir para a prática é algo interessante, você mudar essa metodologia. Então, no momento, na primeira semana, não sei, eu aplico a teoria na lousa, para o slide, ou faço uma discussão com a sala. Aí seria interessante na próxima aula eu tentar mostrar isso na prática para eles, principalmente na química, porque a química é algo muito visual, muito, muito visual mesmo. E a parte experimental ajuda muito a pessoa a entender, né? Então eu acho que o professor ele deve trabalhar assim com diferentes metodologias para não ficar algo cansativo, né, para os alunos e para ele também, é claro, né? Porque haja paciência e energia para ficar só escrevendo na lousa, só no slide, né? E no caso da química também, na maioria das áreas, é muito importante relacionar o conteúdo com o cotidiano do aluno. Por que que eu vou usar isso? Para que que eu uso isso, né? Aonde que isso está no meu dia a dia? Isso ajuda muito o aluno a entender. Então, não é simplesmente, né, aquele negócio, é só jogar matéria e pronto, acabou. Não, então eu acho que relacionar diferentes métodos, aplicar dentro da sala de aula diferentes métodos, até mesmo perguntar para os alunos o que eles gostariam de ver, de que modo eles gostariam de ver, é alguma coisa bem interessante, na minha opinião. Com certeza. E você acha que essas metodologias deveriam ser mais visualizadas dentro da graduação também? A gente vê que os professores do ensino médio estão muito preocupados em chamar a atenção do aluno, de prender, né, que aquilo é importante de alguma forma ou outra. Aí chega na graduação, a gente tem um choque com uma diversidade de professores, cada um com uma metodologia, um mais avançado, os outros ainda querendo aplicar a mesma aula de sempre. E qual que é a sua opinião dentro da graduação, assim, os seus professores, baseando nos professores que você tem, você acha que eles estão buscando reinventar essas metodologias de ensino dentro da sala de aula? Assim, espero que nenhum professor esteja vendo, né? Brincadeira. Mas, Não, eles têm que ouvir assim, mesmo. eles têm que ouvir, isso é verdade. Muitos professores acabam seguindo, sim, o modelo de ensino tradicional. O que eu quero dizer com isso? É aquele muro entre os alunos e o professor. O professor na lousa, passando algo e os alunos copiando. Você encontra muito ainda esse modelo na universidade, muito, muito mesmo. Então, eu acho que é algo que deve ser reinventado, sim. Eu tive uma professora de didática, né, uma matéria pedagógica do curso. Nossa, ela é assim maravilhosa. Acho que foi a melhor disciplina que eu já fiz na graduação em relação às pedagógicas. E ela trabalhava justamente essa questão. Uma coisa que ela fazia que eu gostava muito, ao invés de deixar a gente sentar normal nas carteiras, ela falava pra gente fazer uma roda onde nós nos víamos ao mesmo tempo e conversávamos olhando um para o outro. Não ficava, então, aquela relação hierárquica, sabe? Professor e aluno. E ela estava sempre buscando novas metodologias. Era slide, era discussão em roda, era seminário, era, assim, vários métodos que ela aplicava e dava super certo. Todos os alunos participavam da aula, todos os alunos, sem exceção. E então eu acho que dentro da graduação a gente ainda tem esse problema dos professores que seguem esse modelo de ensino tradicional. Então, como que eu vou ensinar um professor que vai dar aula para o ensino médio, né, um licenciado que vai dar aula para o ensino médio, a abordar novas metodologias se eu não implemento isso na minha aula, né? Isso é um problema. Eu acho que as matérias que são muito mais avançadas, né, não tão direcionadas para o ensino médio, acaba puxando mais esse mais sentido do tradicional, né? E aí uma última pergunta só sobre a sua experiência com o PIBID. Você chegou a trabalhar com inclusão? A Dani Chagas mandou uma pergunta. E ela é professora também da rede e também já está na pós-graduação, fez licenciatura aqui na minha cidade, Presidente Prudente, na Unesp. E ela pergunta se você chegou a trabalhar com métodos de inclusão, com alunos de inclusão, porque ela acha que é a maior dificuldade dentro da licenciatura, assim, é trabalhar com esse assunto. Bom, na escola que eu fiquei, eu acho que tinha um ou outro aluno com alguma deficiência, alguma outra questão a ser tratada. Que eu me lembro, tinha só uma menina que era cadeirante e a gente não podia assim fazer muita atividade na biblioteca
ou no laboratório de informática, porque tinha escada e a escola não tinha acesso, não tinha como levar essa aluna a esses dois ambientes por causa dessa escadaria. Então, o que a gente fez um dia? A gente resolveu fazer uma apresentação de experimentos junto com a filosofia, né, no pátio da escola, onde que ela pudesse ver. Então, eu acho que essa foi uma das maiores inclusões que a gente fez, até mesmo porque na escola não tinha muitos alunos que demandavam esse aprendizado. Mas eu acho que é sim importante você trabalhar com inclusão, principalmente com alunos que são deficientes auditivos, que têm deficiência visual, né? Porque como que eu vou explicar, por exemplo, a química para esses alunos? Eu não posso deixar eles simplesmente de lado, né? Então eu acho muito importante trabalhar com essa questão, apesar de eu não ter trabalhado tanto, porque não havia alunos com esse problema, com essa deficiência no espaço, né? Mas que eu me lembro tinha essa aluna cadeirante, então a gente conseguiu sim implementar atividades que ela participasse. E teve até uma vez, eu acho que a equipe PIBID não estava na escola, mas algum professor de lá foi aplicar alguma atividade, acho que na biblioteca ou na sala de informática, e alguns alunos carregaram ela na escadaria até a sala para ela poder participar da aula. Até saiu no jornal, que eu me lembro, foi algo assim muito lindo mesmo. É, realmente chega realmente a arrepiar imaginar uma cena dessa Uhum, assim, né? É bem tocante. Dentro da disciplina que eu tive na graduação de instrumentação para o ensino, a gente teve um momento desse de inclusão. A gente tinha que explicar o que era um átomo, né? Os elementos da tabela periódica para deficiências visuais. E aí foi realmente um desafio para a gente, porque então, pra gente que vê a imagem, já é difícil imaginar que um átomo tem um tamanho diferente do outro, se comportam diferente, imagina fazer isso para um deficiente de visual, né? E aí a gente fez várias bolas de diferentes tamanhos, com diferentes texturas, camurça, papel com glitter, e aí cada textura representava um elemento. Aí as ligações simples eram barbante, as ligações duplas eram canudinhos. Então a gente começa a brincar, né, com metodologias assim, mas é difícil porque demanda tempo. É diferente de você exatamente. montar um slide que você vai usar, né, só ir adaptando conforme vai surgindo novas aulas. De inclusão é complicado e às vezes é um no meio de um monte. Aí você tem que parar tudo e focar naquele, porque se você conseguir atingir ele, você atinge todos, né? Então acho que a inclusão Exatamente. é em tudo, é muito legal. E obrigada aí pelo seu, né, depoimento. E aí, uma das perguntas que já passou é: você veio de escola pública do ensino Sim, médio? Ela sim. perguntou essa relação, assim, né? Foram as dificuldades de você que veio de escola pública ingressar numa universidade pública? Uhum. Acho que num primeiro momento a dificuldade é o vestibular, né? Porque há claramente desigualdade social no país em relação às escolas, né? Escola particular, escola pública, ainda a questão dos cursinhos. Eu fui privilegiada por conseguir fazer um cursinho, né? Um cursinho particular no terceiro ano, de meio período. Então aí eu já tive uma alavancada, né? Já dei um passo para frente. Mas ainda assim, uma dificuldade que eu encontrei na universidade foi muitos professores, eles começam a aula assim, não vou voltar a falar disso porque vocês já viram isso no ensino médio. Quem garante que eu vi isso no ensino médio, sabe? Numa escola particular, provavelmente. Num cursinho, provavelmente. Mas e quem não teve? Por exemplo, eu estudei numa ETEC, né, numa escola técnica, que já tem um nível assim melhor de ensino, né? Mas ainda assim às vezes deixa a desejar, que teve salas que ficavam um período sem aula por conta do professor estar afastado, ali um professor de química, física. Então, às vezes acabou correndo com conteúdo, às vezes nem viram um determinado conteúdo. Então, eu acho que essa é uma das dificuldades que você encontra ainda na universidade pública. Alguns professores tratarem como se todos tivessem o mesmo conhecimento vindo do ensino médio. Eu acho que foi essa a principal dificuldade. Esse eu acho que é um grande desafio para o docente que já está há muitos anos de carreira aí, entender que Uhum, a geração mudou.
né? Nós já estamos numa geração bem mais tecnológica e que o ensino básico ainda precisa melhorar muito nessa desfasagem, tanto em exatas quanto de leitura. Tem pessoas que têm dificuldade na leitura, que lê, mas não interpreta, né? Então, o professor, acho Exatamente. que, principalmente do primeiro ano de graduação, teria que ter um pouco mais de respaldo, mais de empatia por essas dificuldades. Então, agora passando de extensão para ciência, que é o que eu gosto de falar, né? Uhum. Você está fazendo agora iniciação científica. Eu vejo seus stories falando da dificuldade que você encontra nos softwares. É Nossa, normal no começo, a gente pega um sim. software que a gente nunca viu na vida, né? E você fala muito bem da sua orientadora, isso é prazeroso para quem já está, né, numa fase assim de Uhum. orientação, ver que o próprio orientando reconhece o papel do orientador. Então fala um pouquinho pra gente o que é, né, a sua iniciação científica, e você falou que é em química ambiental. Fala um pouquinho do seu projeto e como foi essa mudança, sair da sala de aula, né, do projeto de extensão do PIBID e entrar dentro de um laboratório para trabalhar com ciência. Exatamente. No começo, foi um pouco estranho, na verdade, porque no fim do ano de 2019, eu já estava sentindo falta assim, do PIBID, né? Porque a escola pública ela acaba parando um pouco mais cedo que a universidade. Então, ali em novembro, eu já não estava mais na escola, praticamente. E já comecei a sentir falta. Foi o momento que eu comecei a ir mais no laboratório. Aí, então, estranhava um pouquinho o ambiente, né? Você pensava, nossa, muitas coisas aqui eu não sei o que é, né? O que é isso aqui? Não sei. Então, no começo acaba sendo um pouco estranho, mas é muito bom, é muito prazeroso estar no laboratório também, né? Para exercer ciência. E, bom, eu submeti o projeto junto com a minha orientadora para a FAPESP, né? No começo desse ano. E, como você disse, o projeto ele é na área de química ambiental. O projeto ele é basicamente sobre, vou tentar dizer de uma forma mais clara e simples, claro, a relação da presença de HPAs, né, que seriam compostos orgânicos, que são potencialmente carcinogênicos, Gênicos, e a gente quer tentar determinar a concentração deles na atmosfera da região de São Carlos e relacionar essa concentração com os problemas de saúde, principalmente respiratórios, no pulmão, ali na região de São Carlos, né? Tentar relacionar essas duas coisas, ver se a presença deles está afetando a saúde da população ali de São Carlos. E seria basicamente isso o projeto, né? O projeto é para durar mais ou menos um ano. E a gente usaria principalmente o amostrador, né? Que ele coleta por filtros o ar da atmosfera, né? E ele deposita o material particulado. E a gente faria análise principalmente no CGMS, né? No cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas. E analisaria os resultados a partir daí para depois conferir e tentar relacionar com dados da saúde. Seria é, ba basicamente isso. é bastante química. Espectro É de bastante massa tem que química. entender bastante química orgânica e as funções, né, Uhum. das relações carbono e hidrogênio. É bem legal. É assim, o que eu tenho para falar para você, como já passei dessa fase de iniciação, por mais que pareça difícil no começo, daqui a pouco você não vai conseguir explicar o simples. Gosto de tentar explicar de uma forma mais simples, Uhum. porque vai te agregando tanto conhecimento que aquilo vai ficando simples para você. E aí a dificuldade agora é passar de uma forma simples aquilo que você já acha que é simples e Uhum. para as outras pessoas já é avançado na ciência, né? Isso é muito gostoso da iniciação, coisas que você não teria dentro da graduação, principalmente de licenciatura, né? Tem muitas coisas que a gente vê no laboratório que a licenciatura deixa de ver por tal foco direcionado para o ensino, né? E aí, Exatamente, isso é verdade. quem quiser deixar pergunta, deixa na caixinha que tem um ponto de interrogação, que é mais fácil de eu ver depois. Porque vai seguir nos comentários e aí a gente acaba perdendo. Porque tem Uhum. uma pessoa aqui que perguntou, lá já passou bastante a pergunta. Era mais relacionado, ela tem medo de entrar na graduação e depois não conseguir só exercer em campo, né? Como superar o medo desse, na hora que entrar na universidade, não entender nada.
Eu penso pelo seguinte: para a gente vencer esse medo, a gente tem que enfrentar ele. Eu, particularmente, eu não vejo problema em você começar uma graduação e depois acabar desistindo, falando, "Ah, não é isso que eu quero, não deu certo para mim." Não tem problema, sabe? Então, para você vencer esse medo, você tem que enfrentar ele. Eu acho que no primeiro momento é importante você tentar conversar com pessoas que passaram por essa experiência, né? Então, eu, ainda no curso de licenciatura mesmo, já tendo participado do PIBID, que foi um programa de iniciação à docência, ainda bate aquele medo, nossa, será que eu vou conseguir dar aula? Será que eu vou conseguir fazer com que os meus alunos entendam? Será que eu vou dominar a química? Será que na minha iniciação científica eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer? Então, no primeiro momento, o medo ele é por causa da insegurança de saber se a gente vai conseguir ou não. Mas eu acho que você é capaz, sim, você consegue, e não tem problema se você não gostar, se você num dado momento perceber que não é aquilo que você quer, sabe? Então eu acho que para vencer esse medo você tem que enfrentar. Eu acredito fielmente nisso também, que tentar é melhor, né, arriscar do que o medo de você não ter tentado, né? E Exatamente. não precisa ter vergonha de desistir, pelo menos você realmente tentou. E aí, como eu falei um pouco no começo, você fala muito bem dessa orientadora, né? Uhum. E eu acho que esse medo de você entrar no laboratório, às vezes é muito suprido pelo suporte que você tem dentro. Tanto pelos alunos de grupo, por pessoas com mais experiência, que já estão no mestrado, provavelmente ela já tem alunos mais, né, com um grau de conhecimento maior, que te ensinam, que te ajudam. Então, Uhum. na sua opinião, qual que é o papel do orientador para crescer essa paixão pela ciência dentro da graduação ainda nesse processo de iniciação? Você ainda está no começo do projeto, né? Que você está falando que submeteu agora. Espero que saia a sua bolsa. Não sei se já foi Ah, julgado ou tomara. não, porque o Ainda não. processo da FAPESP está um pouquinho lento aí nessa Nossa, pandemia, é um sim. acúmulo de afazeres, mas vai sair a resposta, espero que seja positiva. Então, fala um pouquinho da sua orientadora, ela é a Renata Urban, eu pesquisei um pouquinho sobre ela, A é Roberta. uma Roberta, perdão. Eu escrevi Roberta. É Roberta Urbano, né? Fala um Isso, a pouquinho Roberta dela. Urbana. É... Nossa, eu acho que não tem nem palavras para descrever ela. Ela dá aula de analítica também lá na universidade, aula de ambiental. E assim, ela, como orientadora, ela é extremamente atenciosa, presente. Ela tem mil e uma coisas para fazer todo dia, mas se ela consegue tirar 10 minutinhos ali para te ajudar, ela ajuda. E eu acho isso um grande diferencial nela como orientador. Porque algumas vezes, assim, conversando com os amigos, né, eu comentei, nossa, hoje minha orientadora ajudou eu a mexer no cromatógrafo, me ajudou em não sei o quê. E eles ficam tipo, sua orientadora te ajudou? Não foi um doutorando, um mestrando que te ajudou? Ela fala, não, foi a minha orientadora. Que muita gente se queixa que a maioria dos orientadores, né, por eles não terem tempo por fazer muitas coisas na universidade, eles acabam não dando esse suporte pelo aluno de iniciação científica, né? Então, a maioria é doutorando ou mestrando que acaba ajudando. Então, quanto a isso da minha orientadora, eu não tenho que reclamar dela, porque ela está sempre ali tentando ajudar os alunos de iniciação científica dela, os mestrandos e doutorandos a qualquer coisa. Quando ela pode, ela ajuda. Nem que seja para ela ficar de noite na universidade, ela fica e ajuda. Então, eu gosto muito da Roberta por causa disso, principalmente. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super atenciosa e assim, eu não poderia ter pedido uma orientadora melhor, de verdade. Então, você acha que esse tá crescendo o amor pela ciência e com a ajudinha do papel dela? Exatamente, né? Porque o próprio nome já diz, né? O orientador tem que te orientar, né? Não adianta ele te jogar lá no laboratório e falar, ah, faz, te mandar mil e um artigos para ler, uma coisa que você nunca teve contato, né? Então ele tem realmente que te ajudar. Porque senão, se você for tentar fazer algo que você no começo nunca teve contato, que é uma coisa difícil, né? Você vai acabar se frustrando, né? Você vai acabar ficando meio chateado. E aí esse amor pela ciência vai acabar não vindo, né? Então, quando você vê o seu orientador te explicando, te ajudando a entender uma coisa melhor, e você sente prazer naquilo, sente prazer no que você está entendendo, no que você está aprendendo, seu amor pela ciência passa a crescer, né? Então é difícil quando o orientador não te dá
a devida atenção que você precisa, né, ali para fazer o seu projeto. Então isso acaba sendo um problema. Muito legal. E o seu ritmo de pesquisa, agora voltando para o tema que todo mundo fala, né? Que é a pandemia e seu ritmo de pesquisa e de estudo. Eu vejo você postando que você seleciona em um tempo, por dia para estudar. E como que está sendo as ações da UFSCar perante o ensino nessa fase? Uhum. Bom, primeiramente, falando da UFSCar, né, ela tá parada em relação às aulas. A gente não está tendo aula à distância, somente a pós-graduação que está tendo aula, mas os alunos da graduação não estão tendo a aula à distância nem nada. Eles notificaram essa semana que foi montada e organizada uma comissão que vai decidir se as aulas podem retornar em julho desse ano ou se vai implementar o ensino à distância, né? Eles vão fazer uma comissão e decidir isso, mas por enquanto a gente está sem aula desde o começo do ano. E o que está acontecendo é que alguns professores eles se dispuseram a enviar alguns conteúdos, algumas aulas assim para os alunos para ajudar, né? Porque a UFSCar implementou que os professores poderiam fazer isso, só que não poderia cobrar nota em cima dessas coisas que eles fossem mandar. Então, tem um professor meu, por exemplo, de analística, que ele está enviando aulas, exercícios, essas coisas pra gente, para ajudar a gente, mas que não vale nota. E eu também pensei assim, porque ficar na pandemia sem fazer nada em casa, você pode acabar se frustrando muito, ficar mal, né? Então eu falei, vou tentar estudar um pouquinho por dia, né? Que seja 1 horinha, 2 horinhas do seu dia, porque é uma situação complicada, né? É uma situação difícil. Ainda mais para manter a saúde mental nesse período está sendo difícil para várias pessoas, né? Então, em relação à minha rotina, eu tiro umas 2 horinhas do dia assim para estudar, tento estudar orgânica, analítica, que eu acredito que são matérias que eu preciso dedicar mais atenção. Então, eu passei a estudar um pouco por conta própria mesmo, por livro na internet, e com base no que esse meu professor foi mandando para mim. E é isso que eu tô fazendo, sabe? Tentando ocupar a cabeça, porque se ficar sem fazer nada realmente é algo que não dá. Tem dia que eu acordo e que eu penso, nossa, hoje eu não vou fazer nada, não tô afim. Sabe? Aquele dia que não vai, mesmo que você queira, não vai. Então, Tem muitos é, assim é, ultimamente. exatamente. Então eu acho que a gente também tem que respeitar o nosso corpo, nossa mente, né? Respeitar os nossos limites nesse período principalmente. Então tá sendo basicamente isso que eu tô fazendo. Eu tô vendo que as universidades, públicas principalmente, estão bem receosas nesse ensino à distância, né? Um Uhum, pensamento de, o que que a gente vai fazer? Foram postergando, já chegou o meio do ano. E a minha maior preocupação é com quem ingressou, que não teve nenhum primeiro contato ainda. Se já é difícil para quem está no meio do caminho, imagine para quem era o primeiro momento de saber que aquilo era paixão ou não. E o meu medo é de desistir, né? Dos alunos que uhum, acabaram de ingressar, nem tiveram o primeiro contato da primeira prova e já veio toda essa confusão de vai ter, não vai ter AD, né? E aí a minha preocupação que eu quis fazer essas lives foi querer despertar a curiosidade, né? Nesses alunos que acabaram de ingressar, falar que esse tempo vai passar e que essas dificuldades vão ser enfrentadas aí ao longo do ano, tudo vai se acertar, né? A gente já passou por greves que também barraram aí 6, 8 meses de aula e no final das contas os professores conseguiram depois suprir, nem infelizmente tendo aula de sábado, de manhã, tarde e à uhum. noite, mas de alguma forma ou outra os professores vão conseguir suprir esse período de recesso, né? Se você tiver mais alguma coisa para falar sobre essa pandemia, eu gosto muito dos seus stories que você mostra seu dia. Eu acho que é uma forma de aproximar o outro, né? Às vezes tá receoso ali, ela estudou um pouquinho, acho que eu vou estudar também, sabe? O que você fez hoje, a mudança no quarto que você fez esses dias para Sim. vir mais luz, né? A gente precisa de mais luz. Então, o pessoal que está assistindo aí, sigam o canal dela, que é o @KingStudy.
É muito legal, ela faz uns headlettering muito bonitinho das coisas dela, que eu adoro. E a Ah, Ângela obrigada. mandou uma pergunta falando o que que você acha do papel dos pais, tanto no período antes da pandemia, né, durante a graduação, e agora, principalmente, que os alunos praticamente voltaram, né, saíram de repúblicas e acabaram voltando para casa dos Uhum. pais. Eu acho o seguinte, né? Que não é toda pessoa que tem uma relação boa com os pais, né? Graças a Deus eu tenho uma relação boa com os meus, mas eu acredito que a relação dos pais, né? É muito uma relação hierárquica, né? Pai, mãe e filho. Então, não se pode cobrar muito do filho nesse momento, assim como o filho também não pode cobrar muito do pai e da mãe, porque é uma situação difícil. Então, eu acho que os pais, nesse momento, eles devem dar apoio aos seus filhos, principalmente aqueles que eram para ingressar na universidade esse ano e não ingressaram. E também dar apoio para aquelas pessoas que iriam prestar vestibular esse ano e que a gente não sabe se vai continuar da mesma maneira, se ano que vem vai entrar mais gente na universidade, né? Então, eu acho que um apoio emocional é muito bom, né? Porque, afinal, os pais são nosso porto seguro, né? Aí, principalmente nesse momento da adolescência, do início da idade adulta, né? Eles são os nossos exemplos. Então, eu acho que eles têm que apoiar os seus filhos nesse âmbito, de dizer que vai ficar tudo bem e que se você não começou as aulas ainda, você tem que ficar calmo, que vai começar, para não desistir do curso, né? Mesmo sem ter começado. Então, eu acho que o apoio seria nesse sentido, em relação que vai ficar tudo bem. E não ficar cobrando o seu filho de, nossa, você não fez nada hoje, nossa, você não estudou nada hoje, nossa, sabe? Nesse quesito, eu acho que deu para entender mais ou menos a pegada do que eu quis dizer. Ah, Deus sim, Deus sim. Acho que a minha maior dificuldade quando eu morava com meus pais ainda, assim, era explicar que eu precisava estudar muito. Às vezes Uhum, até, às vezes eu levava, vamos comer um lanche e, com livro junto, principalmente na época do vestibular, quando eu estava para prestar o vestibular, eu queria muito passar na universidade pública, então eu comia aquele livro. E agora nesse período de pandemia dá aquela acorda mais tarde, troca o dia pela uhum. noite. Você ainda mantém o seu ritmo ou você já trocou o dia pela noite também? Ah, não, eu mantenho meu ritmo porque eu não consigo dormir tarde. Nossa, eu não consigo, né? Nem tipo, ai, porque eu sou regrada certinho. Não, não consigo. Deu assim Ah, eu também não. meia-noite, uma hora eu já tô caindo no sono. Não, não consigo. Meu corpo acho que não gosta, na verdade. Às vezes eu até tento ficar acordada mais tarde, né? Pra ficar conversando com os amigos, jogando, alguma coisa do tipo, mas deu uma hora eu já tô morrendo de sono. Ah, eu também. Eu sou Sou bem muito assim. diurna, assim, eu não consigo trocar o Uhum, dia pela noite. Bem que minhas filhas ultimamente não deixam também. Mas eu sempre tive esse ritmo de acordar cedo. O meu curso de licenciatura era noturno também. E como eu tinha bolsa, eu passava uma parte na iniciação e o resto na biblioteca. É o que eu fazia, assim, né, no meu dia a dia, aproveitava o dia inteiro para estudar. Eu gostei muito de falar com você. Eu agradeço de novo você ter aceito. Você é uma florzinha. Obrigada. Eu conheci seu canal pelo template que você fez das disciplinas. E aí o pessoal da química aqui que eu sigo começou a fazer aquele de escolher as disciplinas até ver Uhum. onde que era, né? E no final o meu não consegui chegar no final, né? Porque foi em eletroquímica e espectroscopia. E a minha área é espectroeletroanalítica, então tipo era os dois juntos. Aí eu Nossa, falei, não dá, não não consegui dá. finalizar, ficou ali, né? E foi assim, eu acho que essa divulgação, essas brincadeiras também, né? Esses tipos de canais que tem também ajuda muito a passar Uhum. essa fase. Então, eu espero que o seu canal aí comece a levantar voos cada vez mais alto, Obrigada. para você despertar Uhum. mais interesse, principalmente nessa parte de licenciatura, que é Uhum. muito tão importante quanto a ciência, né? Ciência sem a licenciatura, sem o docente, também não existe. Então, a gente precisa Exatamente. de professores de base para que tenha ótimos cientistas no futuro. Acho que essa é a minha fala sempre. E aí eu queria que você deixasse um recado para quem está na graduação em Química, não desistir,
E quem está querendo fazer o vestibular esse ano também não desistir. Uhum. Queria que você desse Bom, uma né, palavrinha. primeiramente para os alunos da graduação, pensem que se vocês chegaram até aqui, não foi à toa, né? Não foi por mero esforço, foi porque vocês merecem, porque vocês conseguiram. Então, desistir, sendo que você já chegou na linha de chegada, não está em cogitação. Então, não desistam. É uma situação difícil, mas vai passar. Não é a primeira pandemia que o mundo tem, nem vai ser a última, infelizmente. Mas tudo vai passar, nem que leve um ano, mas passa. Então, não desistam. Tentem fazer alguma coisa em casa para se animar, estudar, trabalhar, jogar, fazer alguma coisa que você gosta, praticar um hobby para passar esse tempo, né? Se conheça nesse tempo, principalmente, se autoconheça. E para os alunos que vão prestar vestibular também, não pensem que só porque você vai entrar talvez um ano depois, um pouco atrasado, você é menor por isso. Não, pense que você vai ter mais tempo para estudar, mais tempo aí para se dedicar aos estudos. E se você é de escola pública e não está tendo aula, tente ficar calmo, porque tudo isso vai passar também. E se você possui acesso à internet, tente buscar ajuda. Enfim, se quiser me chamar, inclusive, na minha página, eu posso ajudar sim. E eu acho que é isso, é manter a calma e ficar de cabeça erguida até o fim dessa situação. Acho que é esse o jeito, na verdade. Acho que sim. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que fizeram perguntas. Desculpe se alguma coisa eu não consegui ler, né? E vai passando aqui, a gente já Uhum. está prestando atenção na conversa e deixa passar alguma pergunta, peço desculpa. Obrigado, Natasha, foi um prazer te conhecer Obrigada, Sibeli, pelo mesmo. convite. Muito Imagina, eu obrigada. sou apaixonada por química, licenciatura, ciência, e quero que a gente consiga plantar uma sementinha em alguém com esse vídeo, tá? Meu muito obrigado e Obrigada espero a que a você. gente mantenha contato aí. Um dia que eu for Com em certeza. São Carlos, a gente marca alguma coisa. Com certeza. Pessoalmente, vamos deixar Com o certeza. virtual só para essa época de pandemia. É, exatamente. Muito obrigada, tá? Obrigada a você e todo mundo que assistiu também. Tchau! Tchau.